bem-vindos. Eu vou começar com uma pergunta que pode ser a angústia de muitos. Tem uma cláusula no contrato que vocês assinaram, que cobra-se por transação. Nós, do E-Commerce Brasil, recebemos, ao longo desses 10 dias, muitos e-mails e algumas ligações, todos muito preocupados, porque se houvesse cancelamento das vendas no volume que todos estavam preocupados, como é que isso seria cobrado? Então, vamos começar falando disso. Como é que dentro de cada marketplace vocês vão tratar as vendas que foram feitas dentro do período desses 10 dias, que por força maior não foram entregues dentro do prazo? Como é que vocês vão tratar essas vendas, mesmo com essa regra contratual? Vou começar por Renata. Vamos lá, bom dia. Vivi, foi um cenário que a gente interagiu muito com o seller. A gente tem, na verdade, essa é uma das inovações que a gente tem mudado muito a nossa atuação com o lojista. Hoje, a cobrança da taxa do Walmart, ela não é integral. A gente tem uma taxa bem menor de cancelamento, porque a gente entende que, no nosso contrato, inclusive, diz que a nossa prestação de serviço de tecnologia aconteceu. Como é um cenário atípico, o que a gente fez foi pedir que o seller entrasse em contato com o lojista avisando. A gente não teve um número alto de cancelamento, o que a gente teve foi entrar nesse índice de pedidos, índice de resultado que caiu durante esse período, mas de cancelamento pela greve, não. Mas, infelizmente, é uma cobrança sistêmica, que a gente não teria como isentar os lojistas, mas como a gente não tem uma taxa integral da comissão, que a gente geralmente cobra, e é uma taxa muito inferior, a gente não teve tanto impacto também nesse sentido. Mas o jogo é claro, a gente deixou isso muito aberto, a gente se antecipou, a gente pediu para que todos entrassem em contato com os clientes, e óbvio que a gente fez isso também de forma proativa e direta. Bacana, obrigada, Renata. Rafael. Tá. Então, em relação à Amazon, acho que algumas coisas aconteceram, né? A nossa preocupação sempre é com o cliente. Então, a primeira coisa que a Amazon fez naquele momento foi avisar os nossos diversos canais de atendimento sobre o problema, para informar os nossos clientes, os nossos consumidores, sobre possíveis atrasos. E eu acho que, assim como a Amazon, imagino também que os nossos parceiros e que vocês, os vendedores que estão trabalhando com a gente, assim como os nossos competidores, tiveram situações de cancelamento, mas essas situações de cancelamento não foram a regra, pelo menos falando do nosso caso em específico. O que a gente pediu? De novo, atender o nosso consumidor final, mesmo que a entrega demorasse um pouco mais, a gente foi informar o nosso consumidor final e a gente pediu a ajuda de vocês para informar o consumidor final que a entrega iria ocorrer ainda com atraso. Mas a gente sabe que cancelamentos acontecem. Eu acho que isso é uma decisão discricionária de cada um dos clientes. Para os casos onde vocês, devido a problemas com as transportadoras, não conseguiram nem enviar o pacote, não há nenhuma taxa de cancelamento. Ou seja, a gente não cobra nenhum tipo de cancelamento quando o envio nem foi feito. É assim que a nossa regra funciona. Mas, quando vocês chegaram a enviar o pacote, chegaram a enviar o produto de vocês, e ainda assim o cliente resolveu cancelar porque chegou muito depois, etc., aí sim a gente tem uma cobrança, que é 20% do valor da comissão, que no nosso caso também é em função dessas questões de transação. A gente não consegue, é sistêmico, então 20% do valor da comissão para os casos onde aconteceu a entrega é uma taxa, que é a taxa que a gente cobra no caso de cancelamento, mas gostaria de reforçar que isso não foi algo que aconteceu, pelo menos não de uma maneira diferente do que a gente tinha observado nos períodos anteriores à greve. Muito obrigada, Rafael. Paulo, por favor. Vamos lá. Bom dia a todos. Madu, né, como me conhecem lá na Via Varejo, e no mercado também. Bom, no nosso caso, tem aspectos aqui que já foram comentados antes, que a gente também considera, mas o ponto central para nós é o seguinte. Primeiro, o efeito não foi tão grande assim, ainda que para alguns notícias do mercado, etc., pode ter trazido algum impacto. Para a gente, o nível de cancelamento cresceu um pouco,
mas não ao ponto de assustar no ambiente da nossa plataforma. E a regra que a gente utiliza lá no contrato, e que pode ser aplicada nesse ambiente também, inclusive de exceção, é que a gente cobra a taxa somente quando o cancelamento é arbitrário e do lado do lojista. Então, por exemplo, eu cancelei porque não tenho mais o produto. Ou eu cancelei porque não vou conseguir atender. Eu cancelei, neste caso específico, quando tem um consumidor do lado frustrado, que queria comprar e não recebeu. Quando tem toda a cadeia de valor, transacional, exposição, e o encontro promovido entre o cliente e o produto ocorreu. E aí, por algum problema que o lojista teve, ele não pode atender, nesse momento a gente cobra a comissão normal, Bacana. Como se fosse. Nos outros casos, inclusive a respeito da lei de arrependimento, a gente não está cobrando a comissão. Bacana, então, dizer, bacana. Essa é a visão da Via Varejo para esse assunto. Obrigada, Madu. Mauro. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite. Acho que é um debate importante que a gente faz hoje com alguns temas interessantes, fugindo daquele tradicional de como vender no marketplace, né? A Netshoes, o que a gente fez inicialmente, tá? Obviamente que a gente, entendendo o momento de crise, a gente fez uns ajustes nas nossas tabelas de frete automaticamente. Então, a gente já readequou o prazo de entrega nos 3 sourcings que a gente chama, que é um P. A gente fala um P, 2P e 3P, para que não é comum. Um P é aquilo que a gente compra e vende, o 2P é o nosso private label, que é a marca própria, e o 3P é o marketplace. Então, a gente fez a alteração nas 3 tabelas, já pensando nessa possibilidade de atraso futuro e de possíveis cancelamentos. O nosso índice de cancelamento foi baixíssimo em detrimento disso. Obviamente que o mercado sofreu em relação à taxa de conversão, né? Então, foi uma queda natural de vendas nesse período por uma questão de mood, né? de momento, né? Eu acho que estava todo mundo, os assuntos de bares, restaurantes e afins era: você conseguiu abastecer ou não conseguiu abastecer? Até o Temer ficou de fora dessa situação. Então, eu acho que tem um ponto crítico. Em relação a contrato, é importante falar super rápido. Os contratos que a gente desenvolve, aqui tem 4 representantes de marketplace, mas tem vários outros importantes, ele é pautado não para a empresa ganhar dinheiro, tá? Eu acho que isso é importante que fique claro. A nossa ideia de contemplar algumas cláusulas e alguns indicadores é baseado na experiência do consumidor. Então, o que o Madu falou em relação à não entrega de produto, e por isso a gente cobrar, a gente está sempre, se não é pelo bem, vai pela dor. Então, assim, tem muitos sellers que também não operam de maneira correta, que operam com um dropship ou cross-dock, vão produzir o produto depois, vão comprar o produto depois. Então, acho que a questão de aplicar uma multa em relação a produtos não entregues a cancelamentos é pura e exclusivamente pensando na experiência de consumidor, tá? E os nossos custos, obviamente, de transação de payments, de cartão e etc. Em relação às multas eventuais deste período, a Netshoes ela está aberta totalmente a pegar exatamente a lacuna do dia 24 até o dia 31 e isentar os cancelamentos em detrimento de atrasos, tá? Então, isso não será cobrado. A gente vai ter que fazer um cálculo na comissão e repasse, em toda a conciliação financeira, que é um tema que a gente vai discutir. Tá? Mas acho que a gente aqui, as 4 empresas estão muito preocupadas com esse momento também. Bacana, isso é bom de saber. Perguntas, pessoal. Se tiver, levantem o braço, que vai uma menina até vocês para poder levar o microfone. Bom, de alguma maneira, todos vocês querem ser a loja de tudo aqui no Brasil. No seu marketplace, no de cada um de vocês, o que vocês estão investindo em termos de tecnologia, processos, né, para facilitar a gestão e a integração, e principalmente para que o seu posicionamento seja diferente dos demais? O que vocês andam fazendo de bom, que podem contar aqui, ou que vem aí até o fórum? Porque se for para depois do fórum, eu vou pedir para contar no fórum, né? Mas se for antes do fórum, o que vocês vão ter de novo aí para o pessoal? Paulo, pode ir, por favor. Vamos lá, pessoal. Então, esse desafio, né, esse encontro que a gente quer fazer de todos os produtos com as pessoas, e de todas as pessoas com um sortimento bastante amplo, o que a gente tem de novo, está trabalhando intensamente,
é trazer para o marketplace também o conceito da omnicanalidade. Então, o que significa isso? Se hoje, dentro do nosso 1P, do sortimento próprio, já é possível comprar no site e retirar na loja, ir na loja e conseguir ver o sortimento de todo o site e realizar uma venda, ou seja, atender o consumidor aonde ele está e de forma plena e completa, com todo o sortimento disponível e trazendo, né, para a nossa plataforma, ou oferecendo para a nossa plataforma e os participantes deles, que são vocês, lojistas, todos os benefícios e vamos dizer assim, a comodidade que o consumidor está sedento por ter. E a prova disso é o sucesso que a gente vem tendo com essa iniciativa, com o nosso sortimento próprio em nossas lojas. Então, vai muito nesse sentido. Então, a gente deve trazer aí para o segundo semestre, dentro do nosso catálogo eletrônico de loja, o sortimento completo dos nossos lojistas. Então, a gente tem 30 mil agentes de vendas que, dentro do catálogo eletrônico, vai conseguir vender não só o sortimento da loja, o sortimento do nosso site, mas o sortimento também dos lojistas de marketplace. E o outro desafio que a gente tem é, de alguma maneira, tentar estender isso também para lojas físicas. Então, a gente entende que já está no momento de começar a trazer para dentro da nossa plataforma as lojas de shopping. E aí a pessoa poder comprar no meu marketplace um estoque de uma loja física de um shopping center e fazer o retira lá. Então, você já tem uma coisa que está rolando um piloto, não sei se você pode comentar tanto, que é de ter alguns lockers em algumas lojas. Fala um pouquinho disso. A gente tem duas iniciativas que estão, com uma rede de postos de gasolina e que utiliza o instrumento de lockers e lockers também localizados em outros ambientes. Mas esse é um grande serviço que a gente pretende trazer para a plataforma e que vai estar à disposição dos lojistas de marketplace também. O normal de se pensar no e-commerce que a conveniência do cliente é ele comprar no site e receber em casa. Não é só isso que o cliente quer. Ele quer ter a opção de buscar em algum lugar que esteja no caminho, que ele possa buscar no horário que convém melhor, da forma como ele prefere. Normalmente, esses modelos de retirada também têm um custo de frete menor. Em alguns casos, por exemplo, na nossa loja física, um prazo de entrega bastante reduzido. Então, é uma aposta que a gente está fazendo e, certamente, não posso comentar números, mas vai se ampliar muito pontos de terceiros para a retirada dos nossos produtos. E, obviamente, como eu comentei anteriormente, tudo que a gente faz para a gente quer oferecer para os lojistas também. Para os sellers também. Rafael. Bom, no nosso caso, acho que é importante só, talvez, dar um passo atrás, respondendo a sua primeira pergunta, que é aquela questão de se está havendo uma homogeneização ou se, enfim, se os marketplaces estão ficando iguais ou diferentes, né? Eu quis começar, talvez, a resposta por esse pedaço da sua pergunta, porque eu acho que isso vai muito da maneira como a Amazon pensa, de colocar o cliente no meio de tudo, o cliente sendo o nosso cliente final, o cliente sendo vocês, os vendedores, e, a partir daí, usar isso como insumo, como fomento para a inovação e para o nosso desenvolvimento. Eu acho que uma das coisas mais legais, desde que eu comecei na Amazon, é essa busca contínua por atender o cliente. E por que isso é interessante? Porque o cliente, a partir do momento que você atende uma necessidade dele, a próxima necessidade surge. E, a partir do momento que você atende a segunda necessidade, vem a terceira. Eu acho que essa busca contínua pelos clientes, pelos vendedores, sobre melhorias de produto, melhorias de serviços que a gente possa prestar a vocês, é o que tem driveado a nossa inovação desde o nosso surgimento há 20 anos atrás. Então, a gente pensa no compra com botão, detail page única, ou seja, uma página única para mostrar os nossos produtos. Eu acho que todas essas inovações, tudo isso a gente trouxe em função da demanda do cliente e da demanda dos vendedores. O que eu posso falar em relação da Amazon sobre esses últimos momentos do Brasil e o que vocês podem esperar no futuro? Eu acho que, se a gente lembrar, o Marketplace da Amazon ele lançou há 1 ano e, desde então, ele vem acelerando. Então, a gente começou com livros, foi abril de 2017. No quarto trimestre, a gente ampliou isso para eletrônicos, a gente ampliou isso para casa e cozinha, e, desde então, a gente vem ampliando. E vem ampliando
de maneiras diferentes, não só em novos produtos para os nossos clientes, mas em serviços para vocês, que são os nossos vendedores. Então, o que vocês podem esperar da gente é essa contínua melhoria de produtos e serviços que a gente tem oferecido para vocês. Eu não posso entrar assim no micro detalhe, isso é a nossa regra, mas se vocês forem olhar um pouquinho para trás, um pouquinho para trás, acho que é um cenário do que vai ser o futuro, a gente trouxe ferramentas de precificação automática. A gente está melhorando a questão do frete e de como vocês conseguem trabalhar com frete dentro da Amazon. A gente tem muitas inovações a respeito de como vocês podem listar um produto e de como esse produto pode estar em menos de 1 hora disponível para o consumidor final, para eles comprarem. Esses tipos de inovação, ou seja, melhoria nos nossos produtos para atender a necessidade de vocês, é o que a gente tem trabalhado nesse momento e é o que vocês podem esperar ainda esse ano. Obrigada. Renata. Acho que faz 6 meses exatamente que a gente anunciou que atuaríamos 100% via Marketplace. Então, o que a gente pode dizer é que 100% da nossa atuação agora está no modelo de gestão. A gente refez todo o nosso modelo de gestão, focado também muito no nosso cliente, que é muito da política da gente atender muito bem. Isso tanto para o seller quanto para a ponta. Quando a gente passa o atendimento, divide ele com o seller, a gente precisa capacitar o seller para fazer isso dentro do SLA que a gente exige também. Então, o atendimento ele passou a ter uma exclusividade, uma gerência diferente para PMEs e para segmentos nichados, então eu trato a cauda e o pequeno e médio empresário de uma forma diferente e eu capacito ele para estar dentro do Marketplace e essa foi uma das principais mudanças. Eu acho que surtiu já um efeito muito positivo dentro do nosso Marketplace. Bacana, obrigada. Mauro. Bom, eu acho que tem uma questão, o grupo Netshoes, aí eu falo de Netshoes Zatini, né, que é o Marketplace, nós somos de nicho, né? A gente é o principal marketplace hoje de nicho, e nicho no que tange esportes, moda e beleza, né? Diferentemente dos nossos amigos aqui que tem um marketplace mais amplo, o grupo Netshoes ele vai se manter nessa linha de raciocínio que é o DNA da companhia. Eu acho que algumas coisas que vêm pela frente, algumas coisas que já têm sido aplicadas em marketplace, tá? Não estou falando da companhia como um todo, porque aí compra e retire, etc. Sim. Netshoes como um P, né, como compra e venda de produtos, já possui, etc. Mas olhando para marketplace, a gente inicialmente, há mais ou menos 2, 3 meses, a gente iniciou o Netshoes Entregas, sim. Então que é a possibilidade do lojista utilizar o contrato da Netshoes com os Correios. A gente tem uma expansão agora para o próximo quarter para transportadoras, e aí trabalhar a capilaridade disso. Sim. A gente lança já no próximo quarter a parte que a gente chama de advertising, que é a parte de publicidade, ou seja, o que a gente considera como real estate, nas nossas posições dentro do site Zatini Netshoes, a gente abre uma ferramenta dando a possibilidade dos lojistas fazerem bid de produtos. Tem sempre uma discussão de buy box, etc., que não vem ao caso, mas aí a gente tem agora a possibilidade, teremos muito em breve, de vocês fazerem publicidades específicas, obviamente que pagando, né, mas é uma geração de receita adicional, de tráfego. Tem uma grande preocupação, que a gente vai falar desse tema de conciliação financeira, a gente passa a desenvolver, até o final do ano, a gente já está em desenvolvimento disso, da parte de split payments, que é toda a parte que envolve conciliação, é toda a parte de fluxo de pagamento, mas é algo que a gente está construindo para que a conciliação financeira se torne mais evidente, que vocês tenham cruzamento de pedido, linha de cálculo, frete, devoluções, refund, etc. Então, o que a gente fala muito de customer-centric ou de foco no consumidor. A Netshoes ela tem o foco no consumidor, mas desde que eu entrei no Marketplace, eu digo sempre para o Márcio, nosso foco também tem que ser no seller, no lojista. A gente sempre fala de consumidor e deixa de olhar para o seller. O seller tem inúmeras dificuldades para operar, para entender a sua operação, como reportar isso dentro do Marketplace, como cumprir todos os nossos SLAs, etc., porque os nossos SLAs são pensando no consumidor final. Então, hoje a gente tem uma área de operações integralmente para atender lojista, e aí não é atendimento massivo ou perguntas e respostas fixas. Na verdade, é um atendimento onde a gente visita os CDs, entende a operação,
faz todos os ajustes necessários. Então, eu acho que algumas coisas aí estão por vir no marketplace do grupo Netshoes. Eu acho que é para contribuir para o seller, e contribuindo para o seller, contribuir para o consumidor final. Eu vou aproveitar o gancho. Alguma pergunta aqui? Sim. Fica com o braço levantado, por gentileza. Acende a luz, senão ela não enxerga. Obrigada. Lá. Nome e empresa, se for fora de São Paulo, cidade também. Bom dia. Bom dia. Eu sou o Thiago Pavan, sou da livraria 30%. Bem-vindo. Obrigado. Dos marketplaces que estão aí em cima, eu atuo fortemente na Amazon desde julho do ano passado. E os outros 3 a gente não atua ainda e não conheço tão bem. Minha pergunta nessa questão de investimentos em inovações e em coisas para o futuro, eu queria saber a opinião deles, se tem uma prospecção para o futuro, se existe se isso vai ser pensado e aplicado aqui no Brasil, uma questão desses marketplaces virarem, como é a Amazon nos Estados Unidos, um operador logístico, onde o seller simplesmente manda seus produtos para um armazém da empresa e a operação logística toda é feita pelo marketplace. Como que é esse cenário na cabeça deles no Brasil e se existe essa perspectiva? Obrigada. Legal. Madu. Vou começar por aqui. O nome da diretoria que eu cuido lá na Via Varejo começa a responder essa pergunta, né? E fala também de um aspecto que o Mauro comentou aqui. A área se chama Marketplace, Full Commerce e Ads. Então, são os pilares que a gente entende hoje, né? Como é que eu crio uma plataforma para você vender junto comigo e atender o nosso consumidor? Como é que eu crio o ambiente para te ajudar a vender cada vez mais junto comigo? E aí, dentro, vamos dizer assim, dos ativos estratégicos da Via Varejo, né, os 26 ICDs espalhados pelo todo o Brasil, a própria transportadora própria que a gente tem aí, com caminhões, que vocês podem ver, caminhõezinhos da Casas Bahia em todas as estradas aí espalhados. E essa força que tanto nos ajudou a chegar até aqui e a ter o espaço que a gente conquistou no mercado, que foi tão decisivo para o nosso negócio, isso sim está à disposição para os lojistas, e não é para amanhã, não, é para hoje. Então, quer dizer, se você tem interesse de avaliar uma proposta comercial, já tem um time lá na Via Varejo, responsável por entender a sua demanda e conseguir oferecer essa solução para qualquer lojista que faça parte da nossa plataforma. A gente já tem alguns clientes, são 4 principais aí, mas são grandes clientes, a gente ainda tem 2 contratos que a gente acabou de assinar, mas a nossa intenção é ampliar de forma bastante grande essa linha de negócio, essa solução para os lojistas do nosso marketplace. Um dos lançamentos a gente tem previsto agora para setembro, com parceria a outras empresas de tecnologia que estão nos ajudando a viabilizar esse projeto também. Mas sim, quer dizer, vai ter lá o Full Commerce ou Fulfillment by Via Varejo à disposição de todos vocês. Bacana. Já tem agora e uma plataforma um pouco mais robusta e ainda mais escalável a partir do mês de setembro. Obrigada, Madu. Quer complementar, Mauro, por favor? Não, eu acho que é importante, a Netshoes ela passa por um desenvolvimento do Netshoes Entregas de um contrato só com os Correios para os operadores logísticos e, obviamente, o futuro é, eventualmente, como a gente já faz, todo o processo de lojas parceiras, né, que é o nosso canal de B2B. Então, a gente já tem esse produto internamente dentro de casa, que é o Fulfillment. Provavelmente, a gente desenvolva isso. Eu acho que o Rafael, na Amazon, pode exemplificar com alguns indicadores de fora, se ele pode falar. Eu acho que é importante, assim, sem jabá, eu acho que a gente já tem um desenvolvimento no Brasil em relação a isso. O Madu comentou agora da Via, o Mercado Livre deu um passo grande em relação a isso. Eu acho que sim, não é mais um futuro, já é uma realidade. Eu acho que os marketplaces estão se adaptando a todo esse processo logístico, principalmente aqueles que não têm o que a gente considera como um P, que é a compra e venda de produto. Para aqueles que já têm a compra e venda de produto, é muito mais fácil, porque já é um operador logístico de fato. Então, acho que o Rafael pode até comentar um pouco não sei como a Amazon se prepara para o Brasil, mas como é no mundo, e é de fato o benchmark no mundo em relação a isso, e o quanto expande o marketplace no mundo
fazendo esse fulfillment, quais são os ganhos efetivos, etc. Talvez trazer aqui alguns pequenos dados e para mostrar como vocês, vendedores, para a Amazon, e daí eu só tenho os dados da Amazon, então vou falar para a Amazon, mas como vocês são relevantes e como a Amazon usa e trabalha junto, usa os recursos de vocês, trabalha junto com vocês para a gente atingir o objetivo de todos. Hoje, mais da metade dos itens que são vendidos na Amazon, eles são vendidos através de vendedores, eles são vendidos através do nosso marketplace e toda essa parte de logística, hoje em dia é uma coisa que a gente tem trabalhado muito com vocês para impulsionar todo esse resultado para vocês e para impulsionar esse resultado também para a Amazon no mundo. Acho que, além dessa questão de talvez a gente ter o nosso centro de distribuição e abrir isso para vocês poderem colocar esse produto de vocês dentro de um centro de distribuição da Amazon para a gente atender o consumidor final, tem outros modelos que, por exemplo, a Amazon tem explorado, que são, por exemplo, vocês terem o centro de distribuição de vocês, mas a gente trabalhar junto com vocês, muito mais na questão do last mile, na questão do transporte, ou na questão de sistemas. Então, acho que essa questão de fulfillment, essa questão de logística, tem diversas maneiras de trabalhar, eu acho que não tem um modelo único, e a gente tem visto aqui no mercado brasileiro, diversas empresas, enfim, como o pessoal comentou aqui, os nossos amigos ajudando e trazendo inovação nesse sentido. O que eu posso falar para vocês, especificamente da Amazon, para o Brasil, é que a gente tem, sim, um grupo que está pensando muito a respeito dessa questão de delivery experience, que a gente chama, né, que é a experiência de entrega, e que tem, sim, projetos que estão em andamento, a gente não pode dar muitos detalhes aqui agora, mas para pensar em como a gente pode trazer inovações, seja uma inovação onde eu tenho um centro de distribuição da Amazon para suportar vocês para o futuro, mas inovações a gente possa trazer diferentes tipos de produto que compartilhem esses recursos da Amazon e o recurso de vocês para trazer uma melhor experiência para o nosso consumidor final. Bacana. Você quer complementar alguma coisa, Renata? Não. No nosso caso, não, mas como a gente, acho que todo mundo acompanha as últimas notícias, a gente teve a aquisição agora de 80% do Walmart, então a gente volta a investir muito forte no e-commerce, então não tem nada previsto ainda, está tudo muito recente, mas se a gente entender que isso é melhor para toda a cadeia, por que não? Né? Por que não? Uma das coisas que como cidadã, me incomoda dentro de um marketplace é quando eu deparo com um negocinho chamado informalidade. Fiz algumas compras e a nota fiscal não veio. E não era produto baratinho, não. Era ticket de 800, 300. Como é que vocês combatem a informalidade? Não vale me responder com um e-mail, como alguns marketplaces me responderam, dizendo que aquilo não era com eles. Como é que vocês combatem a informalidade? Acho que eu gostaria de começar. Acho que é um tema extremamente delicado, porque isso envolve competitividade de todos que estão aqui. Então, a gente vive num país onde os tributos são gigantescos, onde ter um markup saudável, markup é uma coisa, margem é outra, mas ter margens saudáveis, com todo o custo operacional, etc. E a gente falou um pouco de logística, que eu acho que é um tema super sensível também, que impacta grande parte dos e-commerce. Como que o grupo Netshoes opera? Eu lembro que quando eu fui para lá, a primeira conversa que eu tive com o Márcio, com o Chino, foi: para eu vir para a Netshoes, para tocar o marketplace de vocês, a gente tem que fazer um movimento, fechar o marketplace, ou seja, não será uma plataforma aberta. Não estou dizendo que quem opera com plataforma aberta está de forma errada, entendi. Não é, mas os riscos são maiores, né? Hoje o Grupo Netshoes é uma plataforma fechada, então 100% dos sellers, dos lojistas que hoje operam dentro do marketplace, eles passam por todos os crivos, desde a parte de financeira, né? Então capacidade financeira e etc., mas principalmente de operação, de nota fiscal, a gente faz validação em todos os órgãos de Receita, Cefaz, etc. Hoje a gente tem uma validação da nota fiscal diretamente com o Cefaz.
Então, quando essa nota não é validada, quando esse código não é validado com o Cefaz, invalida o envio do pedido e, consequentemente, obviamente, o pagamento de repasse, etc. Vou te dizer que, mesmo com um sistema completamente fechado, é difícil por quê? Porque você confia que um determinado lojista, e eu peguei um caso de um varejista, não vem ao caso o nome, com 4 lojas em São Paulo, em tese idôneo, e que operou com um produto que era copy-paste da New Balance. Simplesmente, por quê? Porque a gente também tem um problema grave no Brasil em relação a alguns polos que produzem de forma escalável produtos, a gente está falando de nota fiscal, mas também tem a questão de produto que a gente considera fake. Então, assim, eventualmente, tem uma questão de tributação. Ele está num simples, e ele não quer estourar o simples, então ele acaba não enviando a nota para não estourar a tributação. Esse controle tem que ser diário. A gente tem uma área específica para comissão e repasse, liderada pelo Rafael Espina, que faz toda a validação diária de pedidos que entram diário, para justamente entender, está validando no Cefaz, não está, para não cair na questão de ilegalidade fiscal, financeira, e principalmente de produto, que eu acho que é o grande ponto. E aí, nossos amigos aqui vão poder falar que tem um marketplace que é aberto, né, no sentido de todas as categorias e de uma integração direta, que os riscos são muito maiores, e aí a gente sabe de casos, né, B2W, Mercado Livre estão junto, Magazine Luiza, enfim, que eu acho que esse é o ponto crítico. Eu acho que, Madu, você pode tocar agora. Legal. Acho que esse assunto começa por aspectos que você comentou aqui, Vivi, quer dizer, começa por princípios, né? Então, dentro da nossa marca, ou da nossa plataforma, ou a confiança, a credibilidade que a gente acaba imprimindo nesse ambiente, né, de negócio, né, passa por qualidade. Inclusive, é um dos motivos de atração de público para os respectivos marketplaces. Isso. Né? Branding. Então, tem lá ali o princípio da qualidade, o princípio da ética, o princípio do compromisso com o consumidor. A informalidade não combina com esses princípios. Com o princípio de ajudar a contribuir o país. Não combina mesmo. Né? De contribuição com o país. Então, quer dizer, e aí, estendendo a nossa marca, o país, como seres humanos, consumidores e gestores de negócio, que todos nós, de alguma forma, somos. Então, claro que a gente utiliza de todos os instrumentos para tentar mitigar esse tipo de problema, né? As conferências que são feitas antes, durante e após o processo de venda. E é claro que quando você percebe que os princípios não combinam, é hora de desfazer o acordo. Então, quer dizer, até por uma questão de branding, né? Você precisa preservar. E é difícil negociar a princípio, né? Sim. Falar, então, essa é a nossa visão. É óbvio que, quando acontece, a gente investiga e tenta entender por que aquilo aconteceu. Pode ser uma eventualidade que a própria pessoa não tenha conhecimento, ou algum problema sistêmico, ou alguma coisa. Mas, se caracterizando uma atitude que não combina com os nossos princípios, é hora de parar e buscar outra alternativa. É cláusula irrevogável do nosso contrato. Só lá. Rafael, vou acelerar um pouquinho. Rafael e Renata, por favor. Eu acho que no nosso caso é bem isso, Vivi. A gente tem um compliance muito forte que fica fazendo essa verificação, mas foi o que o Mauro falou. Tem hora ou outra que a gente é notificado, que o cliente fala, olha, eu não recebi, e a gente atua de forma ativa. O acordo acaba, e a gente sabe que, apesar de ser um mercado muito grande, cada um tem sua regra de negócio, o seller que faz aqui, exatamente por causa da regra do simples, ou seja, lá qual for o motivo, um erro sistêmico, ele fez ali, ele fez em outro lugar, então a gente acaba vendo que quem está agindo realmente de má fé, que não é certo com quem está aqui fazendo certo, pagando os impostos, e a gente acaba vendo que a cadeia, a gente é negativa, e não só aqui ou ali, e aí, enfim, a gente tem que, infelizmente, acabar a parceria. Bacana. Rafael. No nosso caso é muito semelhante. Eu acho que a primeira coisa, a gente espera que os nossos vendedores sigam, a premissa é que os nossos vendedores vão seguir a lei. Eu acho que esse é o ponto de partida, mas a gente entende que só fazer isso não seria o suficiente, então a gente tem uma série de mecanismos. Mecanismos antes, durante e depois. Antes no processo, quando a gente está dando entrada desse vendedor, como é que a gente valida se esse é um vendedor idôneo.
durante e depois, baseado na voz do consumidor ou em coisas que a gente escute e perceba, de comentários, etc., dentro do marketplace da Amazon, para atuar sobre casos como esse. Eu acho que todos os atores, o marketplace, vocês como os vendedores, fabricantes, etc., todos têm interesse que isso não aconteça. Eu acho que é criar os mecanismos para inibir esse tipo de comportamento, e a Amazon tem uma política bastante ativa em criar esses mecanismos para inibir esse tipo de comportamento que não é saudável para o mercado e não é bom para ninguém. Só para esclarecer, tem gente que diz, Vivi, é porque eu sou MEI. Toda venda interestadual feita à distância, o consumidor tem direito à nota fiscal. Inclusive, se você é MEI e vende dentro de um marketplace, você está sujeito, pelo Decreto 7.962, como qualquer outra loja, aos 7 dias de direito de arrependimento. Mas respeito, por favor, pelo consumidor, para ver se a gente sai da página de polícia do PROCON e a gente começa a aparecer no caderno de economia como um setor que gera mais emprego neste país. É bom a gente pensar nisso. Pergunta ali, por gentileza. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Valfried, sou da Partiu.com.br e eu queria pedir a permissão para voltar 2 passos atrás. Pois não. A primeira delas, o que aconteceu na semana passada, eu acredito que faz parte de um cenário histórico, crônico, que se chama Correios e Entregas. Nós viemos sendo penalizados de uma maneira constante, com cancelamentos e estornos de comissão. Eu acho que não foi uma questão pontual nos últimos 10 dias, isso vem se tornando uma questão quase insustentável dentro dos nossos negócios, porque não é só a questão do estorno da comissão, é o frete reverso, a incomodação no Reclame Aqui, em função de um mau atendimento dos Correios, onde a gente não tem nem acesso às informações confiáveis. E, por outro lado, nós não temos o apoio dos nossos pares, que são vocês que estão aí, inclusive em termos de comunicação e apoio de como melhorar esse processo. Essa é uma questão que eu peço redobrada atenção para que a gente possa ter sustentabilidade no nosso negócio. A segunda questão é que a gente não consegue cadastrar múltiplos CDs. A nossa empresa, ela tem 4 CDs. E eu não consigo cadastrar, dos 4 que estão aí, eu trabalho com a Amazon, com a Walmart e com a Via Varejo. Eu não consigo cadastrar 4 CDs, só consigo cadastrar 1. E como é que eu faço para fazer minhas entregas? É uma confusão. Qual é a solução que vocês têm para essa situação em termos práticos e objetivos? Entendi. Muito obrigada. Com relação aos Correios, se tiver alguém aqui, tem alguém dos Correios aqui de São Paulo? Não? Está com medo de levantar o braço. Calma, a gente é tudo amigo, não é? Olha só, com relação aos Correios, realmente é uma dificuldade e é justamente por ter uma gestão que é política e não necessariamente técnica, apesar de que nós temos dentro dos Correios excelentes profissionais, mas infelizmente, realmente a direção ela não é desta área. E aí, muitas vezes, as decisões são políticas e não técnicas. Tendem para o partido que está à frente daquela instituição. O que é uma pena, né? O Correio é uma das coisas bacanas, chega aí em todos os municípios brasileiros, 5.571, mas, infelizmente, realmente nós, como cidadãos, nós precisamos cobrar um pouco mais daqueles 39 vice-presidentes que estão nessa instituição. Essa é um papel nosso, não só como lojista, de pedir um pouco mais
de transparência nas interações, nas comunicações, maior clareza. Para vocês terem uma ideia, o Caio Colagrande, que é um dos nossos jornalistas-chefes, fez um levantamento e, nos últimos anos, o investimento em publicidade dos Correios passa de R$ 1 bilhão, quando não tem um investimento na infraestrutura de TI, que suporta, por exemplo, para nos dar um tracking das vezes. Então, é este tipo de inversão de valores que depende de nós, como cidadãos, como empresários, que dependemos dessa instituição, uma cobrança maior por mais decisões técnicas e investimentos na área técnica do que política. Vamos voltar aqui para essa dificuldade de cadastrar mais de um CD para facilitar a distribuição e redução do valor do frete e ganhar mais agilidade de entrega. Tem alguma coisa que vocês estão fazendo com relação a isso? Eu acho que a pergunta, parabéns primeiro pela colocação inicial. Eu acho que a preocupação de todos nós em relação à cobrança sobre atrasos, etc. E você pode ter nosso total direcionamento a isso. Em relação à questão de multi-CDs, né, que se fala bastante. Eu acho que cada um aqui vai poder falar como está estruturado. Hoje, no marketplace da Netshoes, infelizmente, a gente não tem essa possibilidade, ou seja, de um cadastro de multitabelas de frete, né, de multi-CDs, ou seja, de várias origens, para que, de fato, faça esse bid, esse cálculo de frete baseado no estoque local, porque, eventualmente, obviamente, você não tem a cobertura de estoque né, na totalidade em todos os CDs. É uma deficiência, sim, e aí abertamente eu digo isso. Está dentro do nosso roadmap, ou seja, da nossa estrutura, para tentar fazer ainda esse ano, mas uma consolidação, uma arquitetura sistêmica um pouco mais complexa, mas que a gente já está começando a sentir a demanda dos nossos sellers para isso, ou seja, sellers que operam com mais de um CD. Eu acho que para eles o impacto ainda é maior, porque aí a gente fala de tributos diferentes, de ST, etc., de produtos distintos por região. É isso, e no nosso caso a gente tem uma particularidade que o seller não cadastra direto no portal. Então, a gente faz a integração e vem tudo da plataforma. Então, se a sua plataforma entende o multi-CD, a gente pode ler perfeitamente. Mas cadastrar direto, realmente, a gente não consegue direto no portal. Então, a gente pode ler, contanto que eu fature em um único CNPJ, que eu te repasse nesse CNPJ, que depois o seu sistema também precisa entender e distribuir isso internamente, porque o faturamento eu entendo que seja em diferentes CDs. Mas, realmente, não. Para esse ano, a gente não tem esse desenvolvimento previsto, mas acredito que nos próximos, com certeza, alguma coisa mude dentro do portal. Rafa, para a gente... Bom, rapidinho, no caso da Amazon, a gente também tem essa limitação, a gente não consegue cadastrar múltiplas tabelas de frete para um mesmo produto. Isso é uma limitação nossa, isso é um tema que está sendo discutido internamente. Eu, infelizmente, não tenho uma data para te dar a respeito de quando e se a gente vai ter uma melhoria em relação a esse ponto. Mas, sendo bastante aberto aqui, eu posso ajudar você ou qualquer outra pessoa aqui. Eu acho que a gente tem alternativas para pensar de uma maneira inteligente, usando a ferramenta existente para mitigar, eu não vou falar resolver, mas para mitigar um pouco esse problema. E daí eu posso, enfim, a posteriori ajudar e ter discussões, que eu não sei se isso vale para todo mundo, mas ter discussões individuais com vocês de como é que a gente pode pensar para mitigar esse problema. Bacana. Mais alguma pergunta? Não. Uma das coisas que também é uma das dificuldades para entender o SLA tem a ver com o atendimento. E aí, quando há alguns marketplaces, são raras as exceções, quando se entra na justiça de pequenas causas ou num PROCON, o marketplace ele assume sozinho em alguns momentos e depois ele desconta na conta do seller o valor referente àquela despesa. Em alguns casos, o marketplace diz para o cliente, toma que agora o cliente é teu, vai lá e resolve sozinho. E aí o cliente vai lá e resolve sozinho, e quando há ganho de causa, o marketplace vai lá na conta do lojista e tira 50% do valor ganho. Tá bonito? Como é que vocês pensam
em trabalhar um pouco melhor esse SLA, para que este atendimento entre o seller e o marketplace e o consumidor flua sem maiores desgastes para todo mundo, mas principalmente para que haja uma corresponsabilidade de fato, isso é garantido por lei, entre o intermediador, que é o marketplace, o seller e eu, que sou consumidor. Como é que vocês tratam isso juridicamente dentro das respectivas operações? Bom, vamos lá. Nós temos lá na Via Varejo uma área jurídica que faz esse tratamento de forma ampla e restrita para a companhia. E uma das unidades de negócio que utiliza esse tratamento é a área do marketplace. A gente entende como a relação com o consumidor se deu no nosso ambiente, é responsabilidade nossa liderar a solução desse problema. Então, a primeira coisa é no que se refere a assumir o protagonismo de resolver a questão do consumidor. Porém, como a própria cadeia de valor está estabelecida, a gente não tem como resolver isso sozinho. Muitas vezes, você precisa juntar documentos, discutir o que aconteceu, etc. Então, dado o volume muito grande, você não consegue envolver em todos os casos todas as lojas, ou não vale a pena por questões de custo, etc. E você acaba resolvendo de forma, vamos dizer assim, mais independente. Mas, do ponto de vista conceitual, ou usual, ou de norma lá interno, primeiro, protagonismo, segundo, resolve junto, terceiro, o que se foi resolvido, se for por acordo ou por indenização, alguma coisa, aí sim entra o lojista, né, pagando a parte que lhe cabe. Então, falei de uma forma genérica, sim, mas é assim mesmo que as coisas funcionam. Então, quer dizer, protagonismo nosso, envolvimento, na maioria dos casos, do lojista, e, tendo o resultado final e o cliente sendo atendido, a parte que cabe a cada um de nós. Mauro. Eu acho que a parte legal, a gente tem o nosso departamento jurídico também de forma verticalizada, que atende todos os casos da companhia, e o marketplace é mais um negócio dentro, e, de fato, o que você falou faz todo sentido. Nós somos corresponsáveis, sim. Não podemos nos isentar de qualquer processo advindo de qualquer indicador, de qualquer SLA, etc. O que a gente faz em todos os nossos SLAs, que foi revisto, inclusive, há mais ou menos 2 meses, a gente revistou todo o contrato, todos os SLAs, não é para cobrar mais dinheiro dos sellers. De novo, é para manter uma experiência de consumo saudável e baseado naquilo que a Netshoes já tem como padrão. Se vocês olharem, o grupo Netshoes tem hoje considerada a melhor logística do país, ganhou, essa semana passada, o prêmio de melhor célula de atendimento ao consumidor, e o Marketplace tem um dos melhores indicadores de NPS, que é o Net Promoter Score, que já passou de 80% o Marketplace, chegando muito próximo do NPS da companhia. Isso se dá através de SLAs bem rígidos, de atuação, de operação. O que não significa que a gente cobre cláusulas abusivas por não conseguir despachar em 48 horas. Eu acho que a gente tem que ter um bom senso, acho que a gente tem que trabalhar mediante indicadores que façam sentido para o negócio, para que o negócio se torne sustentável, mas eu acho que a gente tem que entender que existem fábricas, que existem intermediadores, que existem... Então, a gente tem que entender, a fábrica de bicicleta, ela opera de uma forma diferente do que a fábrica de calçados. Eu não posso ter os mesmos SLAs, então eu acho que a gente também tem que ter bom senso na construção de todos esses indicadores. Não dá para a gente ser xiita, ou binário de sim e não vou reavaliar o caso. Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente, aqui alguém pode desmentir se tiver, mas eu acho que a gente é super aberto a rediscutir os casos pontuais. Bacana. Rafael e Renata. Pode falar. Bom, a maneira como a Amazon gosta de tratar esses casos é evitar que esses casos aconteçam. Então, assim, a gente falou um pouquinho do legal, mas eu acho que a gente precisa dar um passo atrás de pensar assim, olha, como é que a gente evita que um problema como esse possa acontecer? E as métricas de performance que a gente pede para vocês, que a gente escuta vocês, numa questão de se elas são rígidas, se elas não são rígidas, elas estão presentes para atender os nossos consumidores
e, no final do dia, até para proteger vocês mesmos. Existe, sim, uma preocupação de como é que a gente atende os nossos consumidores da melhor forma possível e evita que problemas mais graves aconteçam. Então, esse talvez seja o ponto de partida. A gente tem métricas operacionais, a gente segue essas métricas operacionais de uma maneira bastante próxima e a gente conversa e atua junto com vocês para manter essas métricas operacionais da melhor maneira possível. A gente entende que essa é a melhor maneira de proteger a experiência do consumidor e, ao proteger a experiência do consumidor, reduzir, se a gente não consegue eliminar, mas reduzir de uma maneira bastante significativa problemas mais complexos e problemas mais difíceis de se lidar, que são esses problemas legais, quando um consumidor vai para o PROCON, etc. E é isso o que a gente tem como estratégia macro de como lidar com esses casos. Mas a gente entende, sim, que casos de PROCON acontecem. E eu acho que aqui, a maneira como a gente lida com isso, a maneira como a Amazon aborda esse problema, é mantendo um canal de comunicação bastante aberto. Acho que a gente tem, para as nossas contas que são geridas por account managers, uma comunicação bastante aberta com vocês. Se vocês não são uma conta gerida por um account manager, ou seja, por um gestor de conta, a gente tem outros canais de atendimento onde vocês podem conversar com a gente. E daí, dependendo do caso, a gente vai envolvendo o nosso jurídico, dado aquela especificidade daquele caso, ou seja, o que foi que aconteceu naquele momento. É difícil aqui dar uma resposta genérica. Eu acho que a tratativa que a gente dá para uma situação como essa é justamente ter essa abertura, ter esse canal de comunicação aberto para resolver os problemas individuais, tentando sempre evitar que o problema aconteça num primeiro momento. Bacana. Bom, para a gente encerrar, a última pergunta, eu gostaria que a resposta aí fosse um tweet, mas naquele antigo, 140 caracteres. Os pequenos negócios no Brasil representam mais de 98% das empresas legalmente constituídas nesse país. Responde por 27% do PIB. Marketplace serve para pequeno? Se serve para pequeno, dentro de cada plataforma, como é que ele pode aproveitar melhor os respectivos marketplaces aqui, para vender melhor e depois mais? Vivi, acho que a primeira coisa é o planejamento. Eu acho que a gente está lá, e quando eu falo no modelo de gestão que a gente mudou, é justamente para ajudar o pequeno e médio, porque a gente entende que o pequeno e médio tem muito do nicho e da cauda, que é onde a gente não necessariamente tem que dar um desconto e sofrer muito com a conta do frete ou a margem, que a gente vem discutindo, que é o que acontece com o item aposta, e a gente precisa capacitá-lo para que ele consiga, dentro da realidade dele, vender o item dele. Então, a gente tem campanhas específicas, a gente tem o atendimento específico. Então, do nosso lado, ele é muito importante. A gente não limita o cadastro nem de MEI, nem de pequenas empresas. A gente só tem um crivo para que a informalidade não aconteça, mas que a gente quer cada vez mais estimular e ter campanhas direcionadas para que eles também possam aproveitar o marketplace. Bacana. Mauro. Bom, de forma breve, eu acho que tem oportunidade para todos. Aliás, o conceito de marketplace nasceu baseado nisso, né? Não foi baseado nas grandes empresas, nas grandes indústrias, e muito mais para capilarizar, dar exposição de marca para as pequenas empresas. Eu acho que a gente está com um stand aqui, então, até para ser breve, a gente está com um stand aqui com alguns executivos, tanto de Netshoes como Zattini. Então, peço que vocês, pequenos, médios ou grandes, não importam, eu acho que isso é extremamente relativo. Vocês podem passar lá, a gente tem uma orientação de como fazer performance, etc. E aí eu acho que a Renata já falou um pouco de planejamento, etc. Bacana. Obrigada, Mauro. Rafael. Sim, o marketplace surgiu na Amazon e eu acho que hoje a gente olha nos Estados Unidos, são milhões de empresas que estão trabalhando no marketplace nos Estados Unidos, no mundo. Aqui no Brasil são milhares junto com a Amazon. E a maneira de a gente pensar isso é dar oportunidades em termos de produto, oportunidades em termos de facilidades, para o pequeno ter a mesma chance de competir com o grande, seja para ganhar o buy box, seja para listar um produto, seja para atender o consumidor final. Então, permitir criar ferramentas, criar mecanismos que permitam que seja pequeno, seja grande, que você tenha uma facilidade de acessar o consumidor final
e brigar por esse consumidor final da maneira mais saudável. Eu acho que isso é o que a Amazon tem feito desde que ela lançou esse conceito do marketplace há 20 anos atrás. Obrigada. Vamos Paulo. lá. O marketplace foi feito para o pequeno, né? Quer dizer, não nos enganemos, né? É um negócio de massa, de volume, de abundância de produtos e lojistas, né? E aí, ele vive tão bem no mundo digital, ou vem crescendo, por quê, né? Também porque, para você provocar de novo esse encontro do produto com o cliente final, tem muito mecanismo e muita tecnologia por trás. E um pequeno, para fazer esse encontro, talvez não tenha a capacidade de investimento ou mesmo ferramentas, ainda que essas ferramentas estão cada vez mais disponíveis, acessíveis e disponíveis no mercado. Mas o marketplace tem esse papel de juntar muita gente e de colocar todo esse público e achar o produto certo para o cliente certo. E aí ele faz essa união e, fazendo isso, coloca aqui o que já foi dito anteriormente, né? Põe um lojista pequeno em pé de igualdade ou com muitos situação de igualdade de competição com um grande vendedor ou mesmo alguém que já investiu muito dinheiro para chegar até ali. É isso. Bom, pessoal, nós vamos encerrar esse primeiro momento. Eu quero agradecer aqui ao Rafael, prazer. Renata, que bom. Obrigada. Né? Madu, muito obrigada. Mauro, muito obrigada. Palmas, Obrigado. pessoal.